O Eric também. Olha que legal, a turminha. Meu Deus, do nada o inglês, eu não entendi nada. Oi, Não entendi. Leandro. Oi, gente, eu não sei nem o que é. Bom dia. A Bom Isa, bom dia, dia. professor. Bom dia, tudo bem? Bom dia. Ai, Consegui entrar, gente, professor? Conseguiu, que bacana. eu tava ansioso por essa aula. Que legal, olha que bacana, fico feliz, viu? Eu Não fiz com tava as outras entrando porque salas não também. tava instalado ainda. Ah, Ai, então professor, o único professor que eu conheço até então agora é só você, então? Só, poxa vida. Prazer, meu nome é Isa. Prazer, Gilberto. Mas logo vocês vão me conhecer pessoalmente, daqui mais um tempinho. Só esperar a vacina chegar que vai dar tudo certo. Amém, Mas... amém, logo, logo. Que legal. Bom, hoje tem um grupinho maior, agora mudaram as regras na escola. Então agora vai ser uma semana para evitar contaminação. Porque ficava todo dia essa rotação, um aluno por dia, e aí ia gerar muito mais contaminação. Então teve essa mudança. Vocês viram a programação, viram o dia de vocês? Os que Sim, eu vão só vou mês que vem agora. só mês que vem. Ah, tá certo. Aí vai ter. E outra coisa também, não dá para ver todas as aulas. E agora vocês vão ter acesso a todas as aulas, exceto filosofia, que vai ser por aqui. Certo? Bom, vamos começar então. É um prazer estar falando com vocês novamente, pessoal. E hoje a nossa aula, eu já deixei o título da aula, não sei se alguém viu ali. Deixei atividade também para vocês fazerem, mas nós vamos estar fazendo aqui juntos também. Tá joia? Deixa eu apresentar para vocês. Aqui. Pronto. Apareceu na tela inteira? Não. Agora sim. Maravilha. Vai aparecer para vocês aí. Só um instante. Não, ainda não apareceu, né? Aqui, Ainda agora sim. não. Ainda não, é. Não, Viu? ainda não. Ainda não. Mais um segundo, apareceu. Pronto. Entrou, né? Entrou. Apareceu? Sim, Apareceu? Ih, perfeito. Então. Bom, pessoal, então na aula de hoje, eu quero falar um pouquinho para vocês o que é filosofia. Então, na aula passada, eu passei para vocês algumas ideias, fiz alguns questionamentos, mas o que será que é isso, hein? Por que essa nova disciplina? O que ela traz de novo? Será que é tão novo assim? Então, nós vamos conhecer tudo isso hoje, tá joia? Não se preocupe de anotar, porque depois vocês podem ver a gravação, tá bom? Então, vamos começar um pouquinho aqui. Bom, vocês estão vendo um palavrão aí? Já conhece o que é isso ou não? Peão, não faço nem ideia, professor. Nem faz ideia? Bom, hoje É vocês vão peão que tá aprender. escrito, né? Peão, não, não é não. Tá escrito aqui, na verdade, ó, é um fi, um iota, um lambda e um ômicron. Vocês acabaram de aprender a palavra filo, olha só, certo? Então, a palavra filosofia é a junção de duas palavras. A palavra filo, que é essa palavrinha em grego, certo? Já vou explicar por que é em grego. E a segunda palavra, que é a palavra Sofia. Olha só. A palavra Sofia, então, há um signo, um ômicron, um fi, um iota e um alfa. Tá joia? O que vocês acham que quer dizer essa palavra, hein? Vamos pegar a palavra filo. O que vocês acham que quer dizer a palavra filo? Pode falar, não tem vergonha não. O que vocês acham? Filo. Filo. Filosofia abreviada? Também filosofia abreviada. Bom, pessoal, na palavra filo é uma conjugação da palavra amor. Puxa vida, acho que deu para escrever aqui com o mouse. Da palavra amor, certo? Por quê? A palavra amor para nós ela é muito banal. Amor, tal, eu te amo, tal. Mas em grego, o amor ele é muito profundo. Ele não basta só dizer eu amo, eu te amo, certo? Mas para dizer amor, tem que entender o significado dessa palavra. Então, existem várias formas. Existe um que chama-se amor ágape. Quem aqui é muito religioso já deve ter ouvido essa palavra. A palavra ágape. Alguém já ouviu? Ninguém? não. Não. Não? Certo. Então, amor ágape é o amor verdadeiro. Aquele amor o amor... Acho só... Tem alguém entrando aqui? Deixa eu só descartar aqui. Permitir. Um puline. Maravilha. Certo, pessoal? Então, olha só. Vou até criar uma telinha aqui para escrever melhor. Tem esquecido disso. Ai, vi spoiler, hein, professor? Vi spoiler. Vê spoiler, puxa vida, sacanagem. Ai, tá certo. Mas também não vou conseguir escrever aqui, não. Tá certo. Então, o primeiro amor é chamado de amor ágape. O amor ágape, ele é chamado de verdadeiro, certo? Bom, o segundo amor é o amor filia.
O amor filia é um amor que nós conhecemos, é o mais comum para nós, que é o amor de amizade, pessoal. Esse amor de amizade é o amor que vocês sentem pelos outros. Quem aqui é amigo de alguém aí? Eu e o Leandro. Ah, muito bem. Sou amigo Isso. aqui, ó. Pera aí, ó. Vamos lá. Da Ana Júlia, do Thiago. Professor, a maioria que eu conheço há uns bons anos, então. Olha que legal. Ô, Turbia 10, Na viu? verdade, eu e o Leandro, a gente era Foi essa inimigo, agora a galera. gente é amigo. Olha que É verdade. bacana. Tá certo. Então, vocês podem até chegar no outro, olha só, quando eu for cumprimentar, ao invés de falar, ô meu amigo, tal, ô, filéus me. Ó, filéus me. Que quer dizer, então, em grego, quer dizer, tu és meu amigo, ou tu és minha amiga. Olha que legal. Certo? Aí existe um outro amor que também vocês devem conhecer essa palavra, a palavra eros, que é um deus também. Alguém já conhece a palavra? Hã? Conhecem? Sim ou não? Ouvi falar. Já? Esse aqui é o amor de paixão. Olha só. É um amor. Isso é muito cedo para vocês ainda, mas pra frente vocês vão conhecer melhor isso aqui, tá joia? E existe um outro amor, que é um amor ego, que é um amor de mãe. O amor que a mãe sente por vocês, certo? É um amor que, ao mesmo tempo, ela ama vocês, mas, ao mesmo tempo, é um amor desprendido. Ela deixa vocês serem livres, mas, ao mesmo tempo, controlando, cuidando para que vocês sejam sempre felizes, certo? Tá joia? Qual dos amores se aproxima da filosofia? Eu acho que. Pera, nenhum? Nenhum? Ó, já tem um Sei spoiler aí. lá. Qual desses daqui, Acho hein? que nenhum. Nenhum? O Amizade. ágape. O ágape? Não, não é o ágape. É o filia. Isso mesmo. O amor filia. Olha só. Por isso, Amor de filos. amizade. Filos, fila, certo? Que vem de filia, amizade. Então, olha só. A palavra filo, que quer dizer, então, amizade, pessoal. Certo? Deixa eu ver se tem mais alguém entrando aqui. Poxa, esse programinha podia ser mais... permitir ao Richard. Maravilha. Aí, beleza. Agora vai. Certo, pessoal? Ó, então, amor, a palavra filo quer dizer amizade. E a palavra Sofia? Quem sabe dizer o que quer dizer Sofia? Vamos lá, Maria. Cadê a Maria? Ninguém sabe? Isso mesmo. Ah, olha que legal. A palavra Sofia quer dizer sabedoria. Olha só, onde é que vocês forem pais aí, mãe, vocês vão colocar o nome do filho, da filha de vocês de Sofia. Vai ser sabedoria, Gente, então. não, professor, agora falando sério. É. Meu sonho desde pequeno foi a minha filha chamar Sofia. Olha E que descobri legal. significado agora. Tá vendo? Tem um monte de palavra que é grego que a gente usa no dia a dia e a gente nem percebe. Todas elas têm um significado para nós, certo? Bom, então, olha só. Então, o nome filosofia quer dizer amizade com a sabedoria. Bom, o que quer dizer isso para nós, hein? Significa que a gente, olha só, fazer filosofia é amar. Quem quer conhecer profundamente, buscar o sentido das coisas, aquela pessoa que ela é inquieta, ela quer uma certeza e ela quer procurar essa certeza, tá joia? Então, fazer filosofia nada mais é do que isso, procurar resposta para os problemas do dia a dia, certo? Tudo bem? Entenderam essa Tudo parte? bem. Maravilha, então. Pronto. Agora, eu coloquei essa imagem bonita aqui. Alguém já viu essa imagem? Já. Né? Do Rodin, muito famosa. Essa Já aqui, ouvi pessoal, falar. escuta. Já ouviu falar? Ah, então. A professora Rose vive falando dela para vocês, né? Essa escultura aqui, pessoal, é do Rodin. Significa o pensador. Olha só. Por quê? Porque olha o jeito que ele está, a posição do corpo, as mãos, buscando o quê? Buscando uma reflexão, certo? Que é a forma como a gente encara o filósofo. O filósofo é aquele que está sempre pensando sobre alguma coisa, certo? Sempre inquieto, mas sempre pensando, tá bom? Então, se nós quisermos ser filósofos, temos que ser como o pensador de Rodin. Temos que ser o quê? Eu nunca vou ser um filósofo na minha vida, então, professor. Não, por quê? Professor, eu não fico quieto um minuto. Ah, mas fica perguntando, não fica? Ah, eu fico, adoro perguntar Então, tudo. isso é filosofia. Essa pergunta, essa inquietação por procurar o sentido para as coisas. Isso é muito bacana, certo? Isso é fazer filosofia.
Bom, agora aqui é a definição, então, que eu falei para vocês. Então, filosofia quer dizer amizade ao saber. E o filósofo? O que quer dizer um filósofo? O que será que faz um filósofo? Vamos lá, ó, por exemplo, o médico, o que o médico faz? Ele cuida das pessoas doentes. Isso mesmo, Ana. Ele pratica medicina. Pratica medicina, isso mesmo. O engenheiro, o que faz o engenheiro? Ele depende, porque o engenheiro tem várias áreas, né? Isso. Mas vamos pegar lá, por exemplo, engenharia civil. Ó, tem gente procurando na internet, hein? Não precisa não. Pode ser simples aí. Ô, pessoal, o engenheiro faz cálculos, então, para chegar a um resultado, certo? Bom, ou seja, cada pessoa faz alguma coisa. E o filósofo, o que será que ele faz, hein? Ele lê, Ele- ele estuda. Ele busca Isso. respostas. Ele busca respostas. Tanto é, pessoal, que o filósofo existe, ou no caso, no meu caso, que estudei filosofia, mas existe qualquer pessoa que é filósofo, que na verdade em qualquer área que vocês, por exemplo, são filósofos. A partir do momento que vocês estão duvidando, pensando sobre alguma coisa, estão fazendo filosofia. Então, o filósofo, ele está em todo lugar, em todas as áreas, certo? Hoje é muito triste porque o capitalismo ele quebrou um pouco essa ideia. O filósofo ele não tem mais importância. Tanto que a gente não escuta falar, o filósofo tal apareceu em tal lugar, fez isso, não. Vocês escutam o Cortella, que é famoso, o Clóvis de Barros, o Karnal, mas são filósofos assim que falam de alguma coisa tal. Mas não se tem mais essa ideia. Por quê? Porque o mundo é do consumismo, então o filósofo fica pensando sobre isso, e aí, lógico, que leva as pessoas a uma dúvida tremenda, certo? Bom, agora, o que é filosofia? E agora? Quem sabe dizer o que é filosofia? Amigo da sabedoria? Amigo da sabedoria, isso mesmo. Ó, só da escola estão mandando mensagem aqui, só avisar. Só avisar. Oi, Ivone, tudo bem? Eu estou em aula. Peraí, agora vai. Eu estou em aula com os alunos da primeira A, da primeira A, B e C, tá joia? Depois eu mando mensagem, tá bom? Bom, pessoal, agora olha só. Então, nós vamos conhecer um pouquinho o que é filosofia e por que apareceu em grego para vocês, tá joia? Aqui vocês estão vendo o famoso Templo de Delfos. Esse templo é famoso, é uma pena que esse ano não teve Olimpíadas, mas não sei se vai ter ano que vem também. Se tiver as Olimpíadas, eu queria que vocês vissem isso, porque é nesse lugar aqui, pessoal, que é acendido a tocha olímpica. Lembra a tocha que veio no Brasil em 2016? Você se Sim. lembra? Isso. Ela foi acendida aqui mesmo. Ó. Foi colocado tipo um refletor aqui. E aí, a partir disso, então, acendeu uma fogueira. E essa fogueira veio para o Brasil. A mesma fogueira que foi acesa nesse lugar. Certo? Ela é muito famosa. Esse templo é famoso porque é o templo, então, da beleza, da serenidade. Certo? Bom, por que eu falei desse templo? Olha só. Aqui começa, na verdade, a ideia de filosofia que nós temos hoje. Certo? Bom, então tinha um filósofo chamava Sócrates. O Sócrates morava na Grécia, mais ou menos no quinto século antes de Cristo. Ele era baixinho, tinha o olho esbugalhado, o nariz achatado. Só que era muito inteligente, vivia questionando as coisas, perguntando. Aí o Sócrates, então, todo mundo falava, você é o mais inteligente que existe na Grécia, não tem ninguém melhor que você. Ele fala, não, eu não sou melhor, tem gente melhor que eu. Existe os sofistas são bem melhores que eu, certo? Então ele era aquele cara humilde, que sempre achava que tinha alguém melhor. Mas ele começou a olhar e conversar com as pessoas e viu que ninguém sabia mais do que ele. Ele era muito mais inteligente que todos quando ele conversava. Aí ele chegou à conclusão, peraí, será que eu sou inteligente mesmo? Aí ele foi, então, a esse oráculo e foi perguntar, então, para os deuses o que os deuses sabiam sobre ele e se realmente ele era o mais sábio da Grécia, certo? E aí, vocês estão vendo aqui, é uma mulher, na verdade. O que seria o oráculo hoje? Alguém sabe dizer? Não faço ideia, professor. Não faz? Por exemplo, olha só, o templo seria como uma igreja, certo? Imagina uma igreja aqui, e aqui seria o quê? Seria o representante da igreja. Pode ser o padre, pastor, pastora, rabino, pai de santo, tá joia? Ou seja, a pessoa que lidera a religião. Essa pessoa que lidera, ela conversa no caso aqui, com os deuses. Hoje conversa com Deus, certo? Então, deu para entender o que é um oráculo?
O que é um oráculo, Sim, então? é um tipo de pastor ou padre. que Isso conversa mesmo. com Deus. Muito bem, muito bem. E aqui, no caso, é Alguém uma que mulher. prega algo ou alguma coisa, tipo, alguém que prega a palavra de Deus hoje em dia. Isso, perfeito, perfeito. Então, vocês percebem que essa pessoa, ela prega, ela fala de Deus, ela não é Deus, ela fala de Deus, ou seja, traz Deus até as pessoas, certo? Então, o oráculo seria essa pessoa, que conversa, no caso aqui, que conversa com os deuses e traz uma informação, tá Ele é joia? meio que um mediador, não é? Tipo, Um entre... mediador, isso mesmo, perfeito, muito bem. Vocês percebem aqui tem um carneiro aqui que foi um sacrifício, olha só. Naquela época, então, tinha que levar um animal e fazer um sacrifício. Ou levar alguma coisa, uma comida, alguma coisa, para fazer um sacrifício aos deuses, certo? E aqui está o Sócrates perguntando se ele era o mais sábio. Olha só. E aí os deuses falam que sim, ele era o mais inteligente da Grécia. Olha só. E realmente ele se tornou um símbolo de filosofia, tanto que ele é o maior filósofo da história. Não existe filósofo maior que ele. E ele é o divisor de águas. Ele é o que, na verdade, dá sentido à filosofia. Não é o primeiro filósofo, mas é o que dá sentido à filosofia. Tá joia? Mas, na verdade, o que eu trouxe aqui para mostrar outra coisa para vocês. Aqui na entrada do templo, pessoal, nessa porta aqui, olha só, nessa porta, tem uma inscrição em grego dizendo assim: conhece-te a ti mesmo, certo? O que será que quer dizer isso? Pra gente se conhecer a gente mesmo. Isso mesmo. Olha só, antes de você entrar para o templo, conheça-te a ti mesmo, ou seja, primeiro saiba quem você é. Tá joia? Olha, então, é essa parte mais complicada da nossa vida, porque nós queremos encontrar um sentido para tudo, queremos encontrar uma resposta, mas, na verdade, pessoal, a pessoa mais complicada que nós conhecemos somos nós mesmos, porque nós nem sempre nos conhecemos. E aí, olha só, Sócrates, na verdade, o oráculo aqui nos convida a pensar isso. Será que nós nos conhecemos? Nós precisamos primeiro saber quem nós somos. Tá joia? O que acharam do Sócrates? Muito inteligente, nunca conseguiria fazer igual ele. Nunca conseguiria, tá certo. Não. Muito bem. Olha só. Então, pessoal, filosofia é isso, olha só. Ela existe ao longo da história, ela nos convida a pensar. Aqui eu vou só passar, não é importante aqui para vocês. Olha só, então filosofar aqui o Cortella, que é um filósofo brasileiro, ele fala, é ir além do óbvio. Ou seja, pessoal, é ir além, aquilo que... tem alguém entrando, peraí, só um minutinho. Peraí, o Joseph está entrando, legal, Joseph. Maravilha. Então, pessoal, olha só, ou seja, eu procurar, na verdade, buscar por respostas, certo? Depois, no trabalhinho, eu já vou mostrar melhor isso para vocês. Aqui o dourado, olha só, é se debruçar sobre aquilo que não é imediatamente dado, buscando suas raízes. É como, na verdade, pessoal, nós pensamos uma árvore, olha só, uma árvore, ela dá frutos e tal. É ir lá embaixo da árvore, lá na raiz, e procurar o sentido daquela árvore, tá joia? Ou seja, qual é a raiz daquela árvore? Qual é o sentido das coisas? É isso que faz a filosofia. Esse que é outro filósofo brasileiro também, o Giraldelli, olha só, é desbanalizar o banal, ou seja, é aquilo que para nós é muito simples. Por exemplo, aquilo que eu falei semana passada, o que é a vida? É simples para nós. Eu vivo, eu existo, eu sou, tal. Isso é simples. Mas o que é a vida? Aí sim, olha só, é desbanalizar o que é banal para nós. Tem mais alguém entrando? Peraí. O Antônio. Antônio, legal, Antônio. Maravilha. Certo, pessoal? Então, essa visão, então, certo? Estão entendendo? Sim ou não? Sim. Sim, Isso. Voltei, Estamos no Roberto. caminho, estamos no caminho. Então, não, fiquem tranquilos, que agora é mais para vocês saberem o que é. Hoje a aula é mais assim, quando você compra um aparelho eletrônico e você abre, tem um manual de instruções. Aí hoje, na verdade, a aula é esse manual de instruções da filosofia. É jóia? Bom, aqui o outro filósofo, o Luc Ferry, olha só, o ser humano, enquanto finito, interroga-se e busca a salvação para a sua condição inquietante. Ou seja, é aquela pessoa que está sempre perguntando, sempre questionando. Olha só, por que as coisas são como são? E, gente, nós nunca vamos nos cansar. Nós vamos ter 90 anos, 100 anos, e vamos estar questionando as coisas, certo? Isso é para sempre. Olha só, mais um aqui. A certeza de que nunca mais da morte atormenta o homem. Ela é mais abrangente do que o fim da vida biológica. Para se viver bem é preciso superar o medo.
É nesse ponto que... não, aqui pode deixar. Essa parte vai ficar por outro momento aqui. Tá joia? Bom, então o que eu queria colocar para vocês é isso, essa definição da filosofia. Tá joia? Tudo bem? Tudo. Maravilha. Agora eu vou partir para outra etapa da aula, que é a nossa atividade da semana. Alguns alunos até já mandaram hoje, já estavam fazendo de manhã, mas não se preocupe, dá para fazer até sexta-feira, viu, galera? Então, a entrega é até sexta. Professor, Bom, oi, sim, Ana. na aula passada eu não consegui entrar, mas eu fiz a atividade e entreguei hoje lá na escola. Com a capa Sem e problema. tudo. Tá, joia. Depois eu passo lá pegar, então, ou o pessoal manda para mim, tá bom? Obrigada. Não esquenta a cabeça. De nada, imagina. Tá certo. Então os demais aqui, a aula da semana. Já convido vocês, pessoal, de quinta-feira tem aula de filosofia. Ela acontece, deixa eu ver aqui, 4:30 da tarde, tá bom? Então, seria legal que vocês participassem. Tem os professores Marconi, eu tenho outra professora que eu esqueci o nome agora. Eles assim, são 2 professores legais de filosofia. Então, e toda essa aula minha é baseada no que eles vão falar na quinta-feira, certo? Então, seria legal vocês assistirem. Não precisa fazer a atividade que eles mandam, só assistir mesmo. Tá joia? Eu assisti semana passada, foi legal. Foi legal, né? Foi o Marconi semana passada. Bacana. Muito bem. Olha só, então o trabalhinho é muito simples, olha só. A primeira coisa, eu trouxe um questionamento para vocês. O planeta Terra é o centro do universo? Vamos lá, quem sabe? Nossa, difícil, mas eu acho que não, Gilberto. Não? Não. Olha, não? Quem mais acha que não? Tem mais alguém entrando, peraí. Não. A Ana Júlia levantou a mão. Deixa eu ver no chat, aqui tem alguém respondendo. Previsão, Pauline não, o Nicolas não, isso. E, muito bem, pessoal. Olha só, então, bom, tem pessoas que acreditam que a Terra é plana, tal, que a Terra é o centro do universo, certo? Então, assim, nós conhecemos, então, a teoria, então, do Galileu, que a Terra, na verdade, ela faz parte de um cosmos, do universo, e o Sol, na verdade, está no centro da nossa galáxia. Ou seja, o planeta Terra gira em torno do Sol. Então, o Sol está no centro da nossa galáxia, não do universo, da galáxia, certo? Mas será que tem um centro na Terra? Nós temos um centro no universo? Pode falar, não tem vergonha. Eu acho que é meio difícil essa pergunta, né? Porque faz a gente pensar bastante no assunto. Porque a gente não conhece 100% a galáxia, né? Então vai de opinião em opinião, assim, em cada pessoa, sabe? E cada forma de pensar. Isso mesmo, isso mesmo. Só respondendo aqui quem que perguntou. O Joseph, maravilha, eu respondo para ele aqui. Maravilha, isso mesmo. Pessoal, olha só, então, cada pessoa pensa de um jeito, na verdade, sobre isso. Agora, seria muito ingênuo para nós acreditarmos que só nós estamos aqui, não é? Será que não existe vida fora do nosso planeta? Nossa, eu acho que nós somos uns piolinhos, uns grãozinhos de arroz de tudo que existe no mundo e no universo. Eu acho que nós não somos nada, nem a Terra. Deve ter muita coisa por aí que a gente ainda não sabe. Isso mesmo, isso mesmo. Isso é o filósofo Pascal, viu? Muito bem. Olha que legal. Sem conhecer, você está fazendo filosofia de um filósofo. O Pascal, ele fala assim, quem somos nós dentro do universo? Ele fala que nós somos menor, na verdade, que um grão de areia, pessoal. E aí ele fala que nós temos a capacidade infinita de mudar o mundo, tal. Mas é bem isso mesmo. Na verdade, olha só, nós não sabemos ao certo. Quem sabe um dia nós teremos uma resposta para isso, mas nós não sabemos. O que nós não podemos é ser ingênuos, achar que só nós estamos no universo, não é isso? Imagina um universo tão extenso, nós nem conseguimos chegar, olha, nem próximo de nós, num planeta, Marte, por exemplo, nós não chegamos ainda. Mas imaginem, pessoal, o que existe além disso, certo? Então, olha só, seria muito ingênuo. Agora, a segunda pergunta aqui, o quanto a resposta a essa questão influencia a sua vida? Pode falar, não tem vergonha não. Eu acho que, pelo menos na minha vida, influencia a não me achar melhor do que os outros e nem a última bolacha do pacote, porque, né, tem tanta coisa aí superior a nós, então...
Isso mesmo. Então, olha só, o que eu queria com essa pergunta é fazer o seguinte, fazer vocês pensarem que, na verdade, pessoal, existem muito mais coisas que nós não conhecemos. Nós só conhecemos aquilo que nós vemos, aquilo que nós ouvimos falar, mas existem coisas além disso. E a filosofia está aí para procurar uma resposta, para dar um sentido para vocês, para fazer vocês irem além das respostas já dadas, das respostas já definidas. Certo? Tudo bem? Então aqui, olha só, não precisa fazer essa atividade, era só para pensar mesmo aqui, tá bom? Agora aqui vem a parte importante da aula. Pessoal, como eu falei para vocês, a filosofia então hoje é mais um manual de instruções, certo? Bom, vamos lembrar um pouquinho das aulas de história, certo? Eu também sou professor de história, dei aula para o pessoal que era do nono C. Galera, a história, vamos lá. A história tem os períodos, certo? Vocês se lembram dos períodos? Gilberto, eu não lembro de todos, não, mas eu lembro de alguns. Lembra de alguns, isso mesmo, isso mesmo. Vamos lá, então, por exemplo, vamos pegar a Maria que está por aí. A Maria Antonieta, da Revolução Francesa. Em que período ela viveu? Vamos lá, Maria. Nossa, Gilberto do céu. Eu sei, mas sabe quando você não sabe ao mesmo tempo, que você não se lembra? Mas eu sei e eu estudei, entendeu? Mas, Tá nossa, certo. Gilberto, você vem perguntar isso agora? Sacanagem, né? Então, Ó, ano passado, entendeu? Eu estudei lá a semana inteira para apresentar o trabalho. No dia da minha apresentação do trabalho começou a pandemia. Aí eu já esqueci tudo, não lembro de mais nada. Só lembro lá de Revolução Russa e bem vagamente. E eu Tá nem apresentei certo. trabalho. mas legal, então. Ó, Revolução Russa. Em que período da história que foi? Putz, não pergunta isso aí não, que isso daí eu não lembro. Sacanagem, né? Tá certo. Ó, quem mais tá falando é a Ana que tá falando? Quem mais tava falando? Eu falei bem pouco, Gilberto, mas eu falei. Tá certo, é isso mesmo. Ó, então só a Maria, a Maria Antonieta inaugura olha só, a era contemporânea, certo? A Revolução Russa também na era contemporânea, tá bom, pessoal? Então foi nesse período aqui da história. Bom, então, olha só, a filosofia, ela se passa na história. E ela é tão importante que alguns movimentos influenciaram, lógico, a criação da história universal, certo? Ó, só que filosofia não é história, viu, pessoal? Já se lembrem disso. Então, vocês vão ter o professor Franco esse ano, o que ele ensinar lá para vocês, isso aqui tal. Ó, a filosofia é um outro departamento, tá bom? Tá joia? Ela se passa na história, mas ela não é a história. Tanto é que eu não vou ficar lá, vou começar lá na filosofia antiga, ensinando todos os pensadores. Como vocês estão vendo, lá na história, vocês estão vendo a antiguidade e tal, aí depois Idade Média e tal. Aqui não vai ter isso, aqui vai ser, olha só, uma hora eu tô falando desse período, uma hora eu tô falando desse, certo? Uma hora desse outro. Então, o que existe é a ideia de, o pensamento, na verdade, tá bom? Certo? Bom, vamos lá então. Deixa eu voltar aqui no PowerPoint, que aqui é mais fácil para eu explicar para vocês aqui. Olha só. Então, pessoal, estão vendo aqui, né? Deixa eu fazer uma linha aqui. Olha só. Então, aqui, pessoal, seria então a nossa história, certo? A história da filosofia, ela passa a existir mais ou menos no século VII a.C., certo? Século VII a.C., tá bom? Ela começa aqui. Tá joia? Depois nós vamos ter algumas fases desse período, olha só. Essa primeira fase, ela vai ser chamada, então, de... Cadê a forminha aqui? Pronto, achei aqui. Maravilha. Aqui. É chamado de filosofia antiga, certo? Tudo bem? Sim. Ok, maravilha. Depois, pessoal, olha só. Aí tem o Império Romano, vocês já ouviram falar do Império Romano? Se lembram do Império Romano? já. Isso, muito bem. Quando acaba o Império Romano, vem a filosofia medieval. Olha só, a filosofia aqui está junto com a história nesse período. Aí, pessoal, depois vocês vão ver, tem o Renascimento. Lembra-se do Renascimento? Vocês se lembram do Renascimento? Sim. Não? Puxa vida. Quando houve os burgueses que começaram a criar... Sim, eu lembro. As navegações mesmo, certo? E aí, então, aí nós vamos ter a chamada filosofia moderna, tá joia? E, por fim, nós estamos vivendo na filosofia... Contemporânea. Isso, muito bem, isso mesmo.
Olha só, então, por que que é contemporânea? Por que será que é contemporânea? É porque ela tem um contexto, assim, entendeu? Contemporâneo. Com isso mesmo, perfeito. Isso, com Meu o tempo, ou Deus, seja, eu falei com do o ano. nosso tempo. Perfeito, perfeito. Tá joia, pessoal? Ó, então são essas fases, ó, são 4 períodos. Ó, perguntei de prova, hein? Quais são os 4 períodos da filosofia? Filosofia antiga, medieval, moderna e contemporânea. Tá bom? Voltando aqui ao material, olha só. Então, aqui eu passei, bem resumido, uma explicação de cada período, olha só. Então, a filosofia, eu coloquei século VI, é o século VII, século VI, século VII aqui, isso. Pessoal, só está invertido aqui, era século VII ou século VI, tá joia? Então, é o período da filosofia antiga. Essa filosofia era o seguinte, quem foram os primeiros filósofos? Eles apareceram para dar uma explicação às coisas, aos fenômenos da natureza. Por exemplo, antes todo mundo acreditava na mitologia, tudo era deuses. Os deuses criaram a vida, Zeus, tal, certo? Aí o povo grego começou a pensar, mas peraí, mas será que isso é verdade? Não é possível. Os deuses nem convivem com a gente, nós nunca vimos os deuses. E aí apareceu um cara numa cidade chamada Mileto, chamado Tales. E ele, vocês conhecem ele, o Tales de Mileto, que do famoso Teorema de Tales. Olha só, o Tales de Mileto falou, não, o que deu origem à vida não foram os deuses, foi a água que deu sentido à vida, certo? Então ele foi o primeiro filósofo da história. Aí apareceu outro, chamado Anaximandro, e ele falou assim, não, o que deu origem à vida foi o ar, certo? Aí apareceu um outro chamado Pitágoras, o Pitágoras falou, não, o que deu origem à vida foi o fogo, certo? E aí cada um ia falando alguma coisa, tá joia? Então essa foi a filosofia antiga. Aí foi, cada hora aparecia um filósofo pensando uma coisa, até que apareceu o Sócrates. E o Sócrates falou, não, a filosofia não é nada disso, não se preocupem com isso. Filosofia é pensamento, certo? Aí apareceu um outro Platão, Aristóteles e tal, e aí, olha só, foram fazendo um outro tipo de filosofia, tá bom? Então, o que seria essa filosofia antiga? Seria uma filosofia voltada a... Hã? Vamos lá, sem medo, pessoal. Qual que é a pergunta? Não sei. Essa filosofia antiga, então, o que ela está querendo chegar à conclusão do quê? Assim, ó, eu acho que ela ia chegar à conclusão de mostrar pra gente a visão do povo antigo. E isso mesmo. Também isso. E explicações sobre o mundo, a origem do mundo, tal, certo? Então, isso aqui, a ideia é explicar o mundo, tá joia? Tudo bem? Tudo bem aí? Sim. Maravilha. O Sim. segundo período é a filosofia medieval. Medieval porque aconteceu na idade... Idade? Média? O Eric levantou a mão, pode falar, Eric. Não, só errei o botão, só era pra desmutar mesmo, mas tranquilo. Safado, hein? Não, sacanagem, hein? Tá certo. Maravilha, então. Idade média, isso mesmo. Quem falou foi o... Eu. Legal. Isso mesmo, pessoal. Olha só, então, esse foi o período que a Igreja Católica dominava o mundo. Então, por isso que é uma filosofia religiosa. Tanto que nós vamos ter santos filósofos. Santo Agostinho, Santo Anselmo, Santo Abelardo, certo? São Tomás de Aquino. Eles procuravam o quê? Explicar Deus a partir da filosofia, certo? Então, esse período aqui, ele foi assim, não foi tão importante para a história, mas ele foi importante o quê? Para a criação de universidades. Por quê? As pessoas não podiam pensar além da igreja, começaram a pensar, então, o quê? Dentro da igreja, criando as faculdades que nós conhecemos hoje, certo? Aqui, agora, a filosofia moderna. A moderna é a mais importante da história, porque ela é decisiva. Gente, ela é tão importante que no mundo que nós temos hoje só existe por causa dela. Ela influenciou a política, a religião, influenciou a ciência, tudo é ela. Olha só, vocês estão vendo aqui um filósofo chamado Descartes. Ele está fazendo uma dissecação de corpos. Até então, nunca tinha aberto um corpo para ver como é que era por dentro. Então, o filósofo Descartes aqui está mostrando esse processo, como que é feito, como que o corpo funciona, tal. Quem é que assistiu aquele filme A Invenção de Hugo Cabret? Nunca assisti, não, Gilberto. Nunca assistiu? Eu acho que vocês assistiram, sim, mas vocês não lembram o nome, hein? Aquele que tem um menininho, que ele é órfão, que ele mora num relógio com o tio é bêbado, daí ele morre.
Ah, Eu já ouvi lembraram ou não? falar, mas eu nunca assisti. Ah, Ah, Gilberto, não sei não. Se eu assistir, então, acho que sim. então. E aí, aí tem um velhinho que é um relojeiro, que é chato, daí ele vira amigo do relojeiro, certo? E no final descobre a invenção dele, que era um autômato, que era um robozinho mecânico, certo? Foi dessa época que existia de verdade, viu, pessoal? Nesse período mesmo, certo? Olha só, então, ela influenciou a política, tanto que até hoje nossas leis são baseadas nesse modelo aqui da filosofia moderna, certo? Ela também rompeu com a Igreja Católica, criando uma fonte de pensamento sem a Igreja, ou seja, a filosofia que não é mais agora parte da Igreja. Ela também dividiu, foi aqui que nasceu a matemática, que vocês adoram, olha só, foi nesse período também, era parte da filosofia, aí a matemática vira uma coisa separada. Depois, mais no finalzinho, aparece o Isaac Newton, que também era um filósofo, e aí separa da filosofia, criando a ciência, certo? Tudo bem? Estão entendendo? Sim. Ok. Maravilha. Aqui é mais para conhecer, viu, pessoal? Só tomar água. Estou falando muito, né? acaba ficando com sede. E, por fim, a filosofia contemporânea. Contemporânea, lógico, no nosso tempo. Certo, pessoal? Então, olha só, a filosofia hoje ela é diferente. Ela se preocupa com questões do nosso dia a dia, por exemplo, a Covid, o que a Covid pode provocar no mundo, quais as consequências para o mundo do trabalho, para nós aqui na escola. Olha a loucura que a Covid está fazendo uma aula virtual. Olha só, a questão do sistema político, como que ele influencia nosso dia a dia, a própria ciência mesmo, os caminhos da ciência. Aqui o utilitarismo, ou seja, o ser humano enquanto coisa, enquanto objeto, que é o que o mundo está tornando o ser humano. Então a filosofia de hoje, ela pensa sobre isso, viu, pessoal? Tá joia? Então a filosofia é diferente. Tudo bem? Ficou claro esses períodos ou ficou alguma dúvida? Pra mim ficou tudo certo. Certo. Olha, é só para conhecer mesmo, não se preocupe, não precisa decorar, viu, pessoal? Isso aqui é só para vocês saberem, olha só, tem no manual lá, no manualzinho fala que tem esses períodos, certo? Agora, aqui é importante, essa parte eu preciso que vocês aqui pensem bastante, tá joia? Que são as chamadas áreas da filosofia. Onde que a filosofia atua? O pensamento? Isso. Então, mas aí, onde que a gente encontra a filosofia? Vamos pensar um pouquinho aqui. Vou voltar aqui no PowerPoint, deixa eu fazer um outro aqui. Vamos imaginar uma casa, pessoal. Imagine uma casa. Imagine uma casa. De 2 ou 4 andares? Pode ser, tanto faz, viu? Olha só. O que tem numa casa? Vamos pensar se é uma casa como essa aqui, olha só. Ó. Para mim, o essencial numa casa, você fala dentro ou externamente? É dentro da casa. Um quarto, uma sala, um banheiro e uma cozinha. Então vamos pensar a casa dele aqui, olha só. Então na casa dele tem, olha só, tem um quarto, é isso? Isso. O que mais? Uma sala. Uma sala. Banheiro e cozinha. Banheiro, uma cozinha. Um banheiro, vamos fazer um banheirinho menor aqui, né? Que esse banheiro tá muito grande. Olha isso, só. Banheiro com quarto. Um banheiro com. Pois é. E aqui uma cozinha, é isso? Certo? Tá faltando a sala. Tá faltando uma sala? Então vamos fazer uma sala também aqui. Não, é só um quarto, Joseph, para. É casa de solteiro. Ó, fazer uma sala aqui na frente, aqui, ó. Olha só. Maravilha. Ó. Então aqui vai ser a sala, aqui vai ser a cozinha, né? Isso. A cozinha. Aqui banheiro. Vai ser o banheiro. Aí um quarto e uma sala de jantar. Aqui um quarto e sala de jantar? Isso. Não, a sala de jantar é do lado. Do lado. Aqui uma sala de jantar. Certo. Legal, maravilha. Jantar. Prontinho. Pessoal, então a gente não usa, por exemplo, o que a gente faz na sala, a gente não faz no banheiro, por exemplo, não é? O que a gente faz na sala, não faz na cozinha, certo? Então, na nossa casa tem essas divisões de cômodos, tá joia? É a mesma coisa a filosofia. A filosofia, então, ela também não é uma coisa só. Ela está em vários lugares, em vários locais, mas ela está em áreas, certo? Então, a primeira área é chamada teoria do conhecimento, também chamado de, olha a palavrinha em grego aqui, epistemologia. É a chamada, pessoal, ciência do pensamento. Para que ela serve? Ela serve para fazer pensar, tá joia? Isso que nós estamos fazendo aqui é epistemologia, é pensando, tá bom? Certo?
Onde que a gente colocaria o pensamento na casa? Onde que a gente colocaria? Na minha cama, travesseiro, Na- só deito, olha pro O teto e começa pensamento. a pensar. Então, o pensamento aqui no quarto, pode ser? Isso. Ó, isso. Então, aqui Ah, seria. mas apesar, professor, que, tipo, na hora do banho, assim, você encosta assim na parede, fica pensando também, né? Fica pensando também. Gilberto, eu Certo. também creio que o pensamento é mais banheiro. Mais banheiro. Ah, então vamos por aqui, então. Perfeito. Pode ser, então, aqui. Tá joia? E tiro do quarto aqui, então. Maravilha. Pessoal, também existe, olha só, uma outra área chamada de ética. Essa palavra vocês já conhecem, quem faz CIPS aí já ouviu falar muito bem dela. Essa palavra é uma palavra que é para a vida toda, hein? Ética significa, pessoal, os valores, os princípios. Por exemplo, quando a gente fala Maria é uma menina educada, comportada, certo? Ou seja, a gente fala que é uma pessoa ética. O que seria ético, então? Olha só, aquela pessoa que ela respeita os outros, que ela sabe o valor dos outros, ela, olha só, ela sabe o que é certo e errado, sabe o senso de justiça. Por exemplo, a mãe deixou uma carne na geladeira e lá tem um pedaço, dá para vocês e pro irmão. Mas aí vocês falam, puxa, meu irmão nem tá vendo que tá aqui a carne. O que vai fazer? Vai comer a carne sozinho ou vai esperar o irmão? Eu esperaria jogo o tudo irmão. numa panela lá, com uma macarronada, eu como. Se ele quiser esquentar depois de comer, ele que esquente. Tá certo. Então, ó, então o ético seria o quê? Aquele que espera e depois divide, certo? Tá joia? Então, a ética é isso, nossa vida. Por exemplo, ela não tem uma lei, ela é aquilo que eu penso. Eu devo agir assim? Tá certo o que eu estou fazendo? Então, isso é ética, tá joia? Tem outra palavrinha que também chama moral. A moral são as regras da nossa vida. Mas deixa pro segundo ano. Oi? Ô, professor, vai vendo. Eu É. participo da Ideia Digital, daí teve grupo de jovens, aí o grupo foi sobre ética e moral. Nossa, que legal! E o que você aprendeu lá que você lembra da aula? Então, o que acontece? Eu só aprendi que a gente tudo discutiu mesmo e foi isso. Ah, olha que legal. É isso mesmo. Ó. Então, mas foi uma discussão construtiva. Não, tá certo. Ó, vou explicar então para você, já para não ficar essa dúvida aqui, para a hora que você chegar lá, você vai saber. Olha só, então funciona assim, ó. Moral. O que seria moral? Moral são regras da nossa vida, são as regras, são os costumes que nós temos. Por exemplo, eu acho que, olha só, todo mundo tá de roupa. Roupa é o quê? É moral, é costume. Ninguém fala, olha só, você não falou assim, eu tenho que usar roupa? Sim, você tem, porque a moral determina, ela obriga você a fazer dessa forma. Mas por que eu tenho que fazer assim? Porque é assim, porque a sociedade determinou assim. Ah, mas por que eu tenho que ir na escola? Porque é moral, certo? Ir para a escola, certo? A moral, então, ela é determinante, ela nos obriga a fazer as coisas, certo? Vamos lá, o que mais que é uma obrigação que nós temos que fazer? Usar máscara. Muito bem. Nos dias de hoje, usar máscaras. Olha só, isso aqui, pessoal, é moral, certo? Você é obrigado, não tem escolha. Se você não usar máscara, você não entra no estabelecimento, certo? Muito bem. Aí, olha só, para pensar essa moral, existe uma outra coisa que se chama-se aqui, deixa eu pôr para trás, enviar para trás. Olha só, que é chamado, então, de ética. Peraí, aqui. É chamado de ética. O que faz a ética, então? A ética nada mais é do que uma reflexão sobre o agir, certo? Ou seja, legal, olha só. Então, o que vem a ser a ética? É a mesma coisa que moral? Não, não é a mesma coisa. A ética pensa a moral. Então, por exemplo, por que eu tenho que obedecer regras? A gente tem que obedecer regras, porque pensa comigo, se não tivesse regras, a baderna que ia ser, gente. Não, a gente precisa ter regra para nossa vida, para o nosso dia a dia, porque senão a gente não vai chegar em lugar cabo, senão a gente não vai chegar em lugar nenhum. Isso mesmo. Então, quer dizer, se eu quero o bem para mim, automaticamente eu penso o seguinte, olha só, eu preciso respeitar as regras, aceitar, por quê? Porque é para o meu bem e para o bem do outro. Muito bem. Usar máscaras. Por quê? Olha só, a moral obriga a usar máscara. Mas por que eticamente está correto? Por que a gente usa máscara? Para se prevenir da Covid? Isso mesmo. Ou seja, se eu não quero pegar Covid e não quero passar Covid para os outros, automaticamente eu tenho que usar máscara. Muito bem, certo? Tudo bem? Deu para entender ou ficou muito confuso essa parte? Deu para entender. Vamos lá. Moral são regras da nossa vida. Isso. Do nosso dia a dia.
E a ética, a gente reflete em cima, tipo, de uma ação que a gente faz. Em cima da moral, isso mesmo. Em cima da ação moral que você fez. Isso mesmo. Que nem, Certo? por exemplo, semana passada eu peguei e fiquei pensando, por que eu tenho que estudar? Isso, perfeito. Pra ser alguém na vida. Exatamente. Ó, então a obrigação é estudar. Você tem que ir para a escola, tem que estudar, tal, certo? É moral. A moral é imposta. Mas a ética pensa, mas por que realmente tem que estudar? Por quê? Porque você quer um objetivo da vida, você quer uma profissão que te pague bem, tal, ter uma qualificação. Então, para isso, você tem que estudar. Certo? Tudo bem? Tudo. Ó, tem alguém escrevendo no chat aqui, deixa eu ver quem que é. Alessandro Gente, ignora, tem até. Ah, tem a pata. É do cachorro, né, que tava latindo? Ah, não, é que eu tenho uma pata real, professor. Uma pata. Ah, uma pata mesmo você tem? Nossa, que bacana. Legal. Olha, quando eu era pequeno eu tinha também, viu? Uma pata dá trabalho, viu? Tive. Nossa, eles dão muito Gente, trabalho. real, dá trabalho. Ai, ai. Eu quero logo um pato, loucão. Que legal, viu? Bacana. Tá certo. Pessoal, ó, então muito bem, parei na ética. Onde na casa que a gente colocaria a ética? A ética. Na sala, talvez? Na sala. Na sala? Na sala. Na Eu sala de acho que tanto jantar. na sala quanto na sala de jantar, porque eu penso assim. Por exemplo, se você vai dar um jantar, gente, você tem que ter, né, pelo amor de Deus, o mínimo de respeito e senso. Isso, muito bem. Isso mesmo. Perfeito. Não Maravilha. é igual Ó. aquelas famílias, tipo a minha, que vai jogar truco, aí pega o outro, joga em cima da mesa, quebra a mesa. Tá tudo certo. Tá certo. Bom, ó, outra área da filosofia é chamado de estética. Galera, a estética significa a beleza. Olha, essa aqui é uma das áreas mais bonitas da filosofia. Salão de beleza. É isso. Ela é tão bonita que, olha só, ela fala do belo. Por exemplo, a gente valoriza muito a beleza, não é? Tem gente que fica se arrumando, querendo mudar o corpo, tal, sendo que não vê a beleza que tem, a beleza que existe. Então a estética ela pensa sobre isso. Qual é o valor que existe às coisas? Por exemplo, que valor eu dou para as coisas? Tá joia? Tudo bem? Tá claro isso? Ou não? Pera lá. É. Eu não entendi essa parte, que valor eu dou pras coisas. Por exemplo, eu até acho que falei na aula passada, mas deixa eu recapitular aqui. Por exemplo, vamos supor na casa que vocês têm um objeto lá que vocês gostam bastante, certo? Imagina um objeto, alguma coisa que vocês tenham lá que para vocês tem um valor. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Eu tenho uma aqui para mim. Olha só, vocês estão vendo aqui? Isso aqui é uma caneta, ó, é um tucano, na verdade, e ele é feito de pau-brasil. Olha só. Certo? Então, isso aqui para mim tem um valor muito grande, certo? Mas para outras pessoas, se eu colocasse, por exemplo, lá, deixasse na escola, a pessoa ia olhar para isso, bonito, tal, ia fazer queimar ele, tal, ia jogar no lixo, tal. E era quebrar. Ia quebrar, não é isso? Para algumas pessoas tem um valor, para outros não, certo? Mas então, você tá falando do valor sentimental pelo objeto? Valor sentimental, perfeito, isso mesmo, é o valor sentimental. Mas, professor, assim, e se não for um objeto? Porque o meu valor sentimental é pela laruca da madrugada. O lanchinho da madrugada, entendeu? Mais ou menos. E a minha cama, gente, minha cama pra mim é tudo. Ah, tá certo. Maravilha. E eu acho para todo mundo, né? Todo mundo gosta de aproveitar e descansar. Isso mesmo. Para você tem um valor grande, isso mesmo. Mas olha só, então analisa isso. Ó. Primeiro, critérios de arte. Quem é que faz desenho na sala? Tem uma menina que fazia desenho, aquela pequenininha, como é que ela chamava? Ai, não vou lembrar agora. Você estava na perto da janela. Professor. Oi? Quem que é? Vocês mudaram a voz? Desenho, professor. Quem? Isso. Quem que tá falando? Ana Júlia. Ana Júlia, é verdade, Ana Júlia. Ficava lá no fundão desenhando, é verdade. Isso mesmo. Para você faz o desenho, para você ter um valor grande, porque tem um sentido para você. Aí vinha aquela pessoa e fala, não gostei desse desenho, não. Isso não é legal, certo? O que aconteceu aí? Professor, não sei, fiquei triste. Ela falou mal do meu desenho, mas... Exatamente, porque a pessoa não consegue ver o valor estético das coisas, certo? Então, olha só, a filosofia, ela discute isso, ela pensa, olha só, qual o valor realmente que tem em tudo isso? Tá joia? Tudo bem? Maravilha. Onde que a gente colocaria estética? Eu acho que tem que ser no banheiro, não tem?
Não é lá que Eu você se acho que eu arruma? coloco apesar que, tipo assim, vamos supor, creio eu que a maioria das mulheres tem, tipo, como fala? Um negócio de maquiagem lá que eu esqueci o nome. Penteadeira. E fica no Brincadeira? quarto. Certo. Então vamos colocar aqui no quarto, então? Eu acho que no quarto, porque no quarto que não passa um É perfuminho, verdade, passa troca um de roupa, né? creme, coloca uma roupa bonita, se olha no espelho. Tá certo. É isso mesmo, muito bem. Então, quarto é a estética, perfeito. Agora, a filosofia política. Olha só, a filosofia política, pessoal, não é a política. Não vamos discutir lá se o presidente faz isso, tal. Não, não é nada disso. Filosofia política é discutir as ações políticas. Por exemplo, o que eu posso fazer para o meu bairro ser melhor? Certo? Para combater as drogas, para ter uma praça, para ter, por exemplo, espaço de lazer, certo? Para que sejam usados esses espaços, tá joia? Jogando Então, uma bomba, matando todo mundo e colocando pessoas novas. colocando não, mas não é o político, no caso, não é discutindo a política, mas é ações políticas, que é chamado de, no caso, de políticas públicas. Por exemplo, o Enem o Enem que leva para a faculdade, certo? Então seria isso, discutir essas questões, tá joia? Então, qual lugar da casa que a gente discute política? Eu acho que na cozinha, tomando um cafezinho da tarde. Tomando cafezinho? Todo mundo concorda? No balcão, assim, sabe? Tá certo. Então, política vamos pôr na cozinha, então. Tá certo. Maravilha. Bom, agora o último é filosofia da ciência. A ciência, pessoal, ela é tudo. É a nossa. Hoje é o método mais eficaz para se chegar à verdade. Por quê? Porque ela faz experimentos. Nós vamos ter uma aula só sobre ciência. Tá joia? Então, ela analisa o conhecimento científico, os métodos científicos, o valor. Mas aqui não é só estudar. Nós vamos estudar, fazer, por exemplo, uma aula de biologia. Não. O que nós vamos estudar na aula de ciência é o seguinte: por exemplo, um medicamento, quais os malefícios que ele pode provocar à humanidade? Por exemplo, uma questão: vocês sabiam que para fazer um medicamento são usados cobaias humanas? Não. Não. E muitas vezes, pessoal, morrem pessoas para que a gente tenha um medicamento. Certo? As pessoas, lógico, por vontade própria. Em alguns países é até pago. Nos Estados Unidos você ganha dinheiro para ser cobaia. E aí a pessoa vira cobaia. Se o medicamento não der certo, acontecer alguma coisa, a pessoa morre e automaticamente foi usada para a ciência. Mas, na verdade, a morte dela, olha só, provocou o quê? A produção do remédio para nós. Vocês viram isso? Aconteceu até no Brasil. Lembra que no comecinho tinha morrido uma pessoa que estava testando a vacina? Eu acho que lá no mês de setembro, mais ou menos. Vocês se lembram? Hã? Sim ou não? Sim, sim, sim. Isso. Então, morreu, acho que foi um homem do Rio de Janeiro, se não me engano. Morreu para quê? Porque a vacina não estava dando certo naquele momento. Certo? Hoje nós temos a vacina, as pessoas que também fizeram o teste, que foram submetidas a isso, elas automaticamente elas só aceitaram, mas se deram bem e por isso que a vacina chegou para nós. Tá joia? Senão teria que fazer tudo de novo esse processo. Tá bom? Tudo bem, pessoal? Como é que ficou para vocês essas áreas? E onde que eu colocaria a ciência aqui na nossa casinha? Onde? Na sala. Na sala? Na sala aqui, né? Certo. Muito bem. Perfeito. Eu não entendi muito da ciência, não, mas tudo bem. Não, eu explico de novo, não tem problema. A ciência, ela faz o seguinte. Peraí, onde que eu tô? Aqui. A ciência, ela faz o seguinte. Nós não vamos estudar a ciência, como fazer, por exemplo, experimentos, nada disso. Mas nós vamos discutir sobre os procedimentos que existem. Tá joia? Discutir, por exemplo, o que foi feito, se aquele método não pode ser prejudicial à saúde, certo? Se, por exemplo, algumas coisas não poderiam ser feitas, por exemplo, a AIDS. Por que não se cria um medicamento para combater a AIDS? Não é, o pior é que não é difícil, mas o que acontece? A indústria farmacêutica, ela ganha muito dinheiro fazendo coquetéis, vendendo remédio. Por que ela vai parar de vender remédio, sendo que, na verdade, ela lucra muito com isso?
Vocês entendem? Tudo bem? Sim. Isso. Sim, tudo bem. Então é isso. Então a filosofia discute exatamente isso. Por que a vacina não chega a todos, certo? Quais critérios do medicamento? Qual o critério, por exemplo, do Elon Musk fazendo experiências, construindo, levando, na verdade, pessoas para fora do universo? Quais consequências disso? Tá joia? Então, são os malefícios da ciência que vai ser estudado pela filosofia. Deu para entender? Ah, agora deu. Deu? Tá, joia. Mas não se preocupe que vai ter uma aula só para isso mesmo depois. Mas tudo isso aqui nós vamos estudar um por um, tá bom? Beleza, pessoal? Tá. Ó, e agora, Beleza. atividade. Chegamos à atividade. Atividade, olha só, vai ser isso aqui, ó. Vocês vão preencher esse quadro. Pode fazer no caderno mesmo, numa folha separada, tal. Vocês vão pesquisar a filosofia antiga, o período que foi a filosofia antiga, certo? Já tem aqui em cima, ó. Então, a filosofia antiga foi do século VII ao século VI, tá bom? Olha só, então vou colocar aqui. Aí, contexto histórico. Qual foi o contexto da filosofia antiga? Foi a filosofia, a origem da vida, tal, certo? Aí as questões filosóficas, os problemas filosóficos que tinham aqui, as escolas filosóficas, tem a escola de Tales, a escola de Pitágoras, certo? E aí vários pensadores, aqui vocês vão colocar essas escolas, certo? E principais filósofos. Olha só, alguns eu já falei para vocês. Tales, Anaximandro, Anaxímenes, Sócrates, certo? Todos eles colocam aqui, certo? O mesmo com a medieval, o mesmo com a moderna e o mesmo com a contemporânea, tá bom? Eu até convido vocês, se quiserem, pode juntar com os colegas, vamos marcar um vídeo aqui, até pelo Google Meet mesmo, faz uma reunião com eles, e aí, vamos fazer juntos aqui, pesquisar, tal, e aí completa, tá bom? Tudo bem? Aí coloca o nome da dupla daí, beleza? Bora. Bora. Tá certo, quem falou aqui? Bora, família, quem é? Hã? O povo tá se organizando ali, tá certo. Maravilha. Bom, pessoal, então é isso então que eu queria passar para vocês, tá joia? A aula de hoje era esse tema, então, aí que acaba o roteirinho, beleza? Ficou alguma dúvida? Suave. Suave, né? Tá certo, maravilha, então. Bom, da escola, estão com alguma dúvida da escola? Deu tudo certo ao longo da semana? Tudo certo, professor. Tudo certo? Maravilha, então. Bom, pessoal, então desejo para vocês uma boa semana, bons estudos, aproveitem bastante, e segunda-feira a gente faz um novo encontro, tudo bem? Tudo maravilha, então. Beleza, professor. Beleza, então. Tá joia? Vou tentar fazer um pouquinho mais curto a semana que vem. Tá joia? Beleza, então. Então, tchau, pessoal. Tudo de bom. Tchau, professor. Tchau. 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 Tchau, Júlia. Júlia, acorda aí. E o Joseph também. Tchau, tchau.